Gente, nós vamos agora conversar com o doutor Silvio Geopato, que é cardiologista e veio para cá, para o Mulher.com, mas só que virtualmente, mas para que nós possamos abrir a nossa mente e entender como cuidar do nosso coração, principalmente nesse período, né, de inverno, como ele falou já no começo do programa. Vamos lá, vamos conversar com ele? Gente, doutor Silvio Geopato, boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Rita. Um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes e todos aqueles que estão nos acompanhando pelas várias plataformas de comunicação. Isso é verdade, tem muitas mídias sociais aí nos acompanhando nesse momento e é gostoso saber que a sua presença aqui, como tem acontecido muitas vezes, tem esclarecido dúvidas de todo mundo. Então, antes até mesmo de nós respondermos as perguntas que já chegaram, eu gostaria que o senhor nos explicasse. No comecinho do programa, o senhor falou que nesse período de inverno começam com mais frequência os AVCs e os infartos. Nós já estamos vivendo um estresse muito grande dos nossos novos tempos e principalmente esse estresse que a pandemia está causando em cada um de nós. Quer dizer, então é um agravante. O inverno a gente tem todo ano, mas agora com a pandemia nós corremos mais riscos ainda de AVC e infartos? É verdade, Rita, infelizmente sim. O período de outono e inverno, as temperaturas mais baixas acabam impondo uma sobrecarga de trabalho para o nosso coração. E isso acaba favorecendo o desenvolvimento de acidentes, né, nas nossas artérias que podem levar ou ao derrame, que é o entupimento em alguma artéria do cérebro, ou no coração, que é o infarto. Isso a gente conhece, todo ano a gente sabe que durante o outono e inverno a gente tem um incremento na ocorrência desses eventos em cerca de 30%. Como você bem falou, a questão do estresse. O estresse tem íntima relação com as doenças cardiovasculares. Essas placas de gordura que se rompem e provocam ou infarto ou derrame, isso pode ser desencadeado pelo estresse. O estresse é um mecanismo de defesa que nós todos temos, porém, quando ele é constante e por períodos prolongados, ele acaba favorecendo o desenvolvimento dessas doenças. Aí, então, nós temos o inverno, que contribui para o aumento desses eventos. Temos o estresse da pandemia, que acaba piorando a situação. E a própria doença do coronavírus, aqueles que contraem a doença, vão acabar tendo maior chance de ter complicações cardiovasculares. Então, é um momento de muita atenção, é um momento que as pessoas precisam procurar se informar bem, com informações que tragam realmente boas informações para se proteger, evitar esses eventos que podem acontecer agora, principalmente agora nesse período de outono e inverno. Bom, as pessoas, o duro que a gente fala assim, não tem como tirar o inverno do calendário. Então as pessoas vão ter que se cuidar, né? A alimentação é um quê a mais que a gente deve cuidar, porque nós comemos comidas um pouco mais gordurosas, com mais substância, se é que eu posso falar isso desse jeito, agora no inverno, né? Entre caldos e carnes vão muitas coisas aí. A alimentação seria o nosso primeiro olhar, pensando nesta nova estação? Temos que olhar algumas coisas, Rita. A alimentação, sim, ela sempre vai ser um capítulo importante nas doenças cardiovasculares. Nós devemos procurar cultivar os hábitos saudáveis. Alimentos com baixo teor de gordura, baixo teor de sal, baixo teor de açúcar. Isso tudo vai ajudar a controlar a pressão, controlar o colesterol, controlar o diabetes. São três coisas, são três fatores de risco muito importantes para as doenças cardiovasculares. Então, sim, a alimentação é importante. É lógico, nós no inverno, nosso organismo precisa se aquecer, então ele precisa de mais energia, nós vamos ter mais desejos por comidas calóricas. Então nós temos que tomar cuidado e dar preferência, procurar sempre os alimentos com baixo teor de gordura, carnes magras, pouco sal, pouco açúcar, ok? Mas outro aspecto importante, Rita,
é a questão da hidratação. No inverno, as pessoas acham que elas não transpiram e elas acham que não precisam beber água. Isso é um engano muito sério. É importante beber água, é importante estar bem hidratado. Por quê? Nós continuamos transpirando, nós continuamos perdendo líquidos através da respiração. Então, nós temos que repor esses líquidos. E se o sangue fica menos hidratado, ele fica mais viscoso. Com menos líquido, ele fica mais viscoso. Favorece o desenvolvimento do infarto, do AVC. Outra coisa, as temperaturas baixas, para o nosso organismo manter a temperatura interna constante, o que é que ele faz? Para evitar a perda de calor, ele promove um estreitamento dos vasos que passam na periferia do nosso corpo, na cabeça, nas orelhas, nas mãos, nos pés. Por isso que nós ficamos com as mãos frias. Por quê? Esses vasos se contraem para afastar o sangue da periferia e com isso nós perdemos menos, evitar a perda de calor. Só que isso tem um preço, tem um custo. Isso impõe um aumento da pressão, impõe um custo de trabalho ao coração e pode favorecer também o infarto e o AVC. Por isso que é importante se agasalhar, por isso as pessoas que praticam esporte ao ar livre devem continuar praticando o esporte, mas tem que se proteger principalmente as extremidades, cabeça, orelhas, as mãos, os pés. E na medida que o corpo vai aquecendo durante a atividade física, ela pode ir diminuindo a quantidade de agasalhos para não deixar a temperatura subir demais. Então, esses são cuidados básicos: hidratação, alimentação e proteção contra o frio. E ficar atento, evidentemente, aos sintomas de infarto e AVC. Por falar em sintomas, doutor, a Elaine, né? Elaine Uric, ela é de Panambi, no Rio Grande do Sul. Ela colocou: boa tarde, Rita Maria, meu esposo deu infarto e não teve pressão alta e nem colesterol, mas teve glicose. Quais os principais motivos do infarto? E a Vilma Marques Savala, de Campinas, também pergunta: quais são os primeiros sintomas do infarto? Juntamos tudo numa só ou o senhor vai responder uma por conta da glicose e depois a outra? Vou responder uma e depois a outra. Tá, ok. Tá? A primeira, da glicose, nós estamos falando dos fatores de risco, ok? Essa doença, o infarto é a consequência de uma doença chamada aterosclerose, que é a deposição de gordura na parede das artérias. Não tem uma causa única, são pelo menos 10 fatores de risco. 3 são imutáveis: a idade, o sexo e a história familiar. Se a pessoa tem uma história familiar, pai, mãe, irmãos, com história de infarto, essa pessoa tem maior risco. O homem acima dos 40 anos, a mulher acima dos 60 anos, vai ter maior risco. A questão dos outros fatores de risco que são mutáveis. Aí entra a pressão alta, o diabetes, que é no caso da nossa ouvinte, é a glicose, que é o açúcar alto no sangue, o colesterol, o cigarro, a obesidade, o sedentarismo, o estresse. Tudo isso, juntando isso tudo, vai desencadear nessa doença que é a aterosclerose, que é a deposição de gordura na parede das artérias. Não é necessário que você tenha todos esses fatores de risco. Você pode ter um só e ele ser suficiente para desencadear essa doença. O diabetes, por exemplo, dependendo do tempo de evolução, ele pode sim ser o causador do infarto, ser aquele fator de risco que desencadeou a deposição de gordura na parede das artérias que culminou no infarto, ok? Então, controlar esses fatores de riscos são fundamentais. É de extrema importância que a pessoa controle a sua pressão alta. Ah, não, hoje ela está um pouquinho alta, amanhã ela está normal. Ah, hoje eu não vou tomar remédio porque a pressão está normal. Isso é um erro gravíssimo. Quem tem pressão alta tem que tomar remédio todos os dias. Não é porque hoje ou amanhã a pressão está normal que é para parar de tomar. O diabetes é a mesma coisa, o colesterol é a mesma coisa. As pessoas acham que tem que se preocupar com o colesterol depois dos 30 anos. Não, a gente tem que se preocupar com o colesterol desde a adolescência, desde a infância. Então, no caso da nossa ouvinte, o açúcar alto é o diabetes e ele sim é um dos fatores de risco. Pode ser que ele tenha outros fatores, história familiar, idade, pode ser que ele seja fumante ou tenha sido fumante, tudo isso predispõe a essa doença. Agora, sobre os sintomas, tá, do infarto.
O sintoma típico do infarto é uma dor em aperto no peito, que pode ser na região do meio do peito, no meio, ou para o lado esquerdo. Essa é a dor mais comum. Ela pode ser uma sensação de opressão, de aperto, pode ser uma sensação de estar rasgando por dentro ou uma queimação. Esse é o quadro clínico mais típico. Normalmente ele vem de uma maneira súbita, se acompanha de suor intenso que predomina no tronco e na cabeça, pode se acompanhar de náusea, de vômito, de palidez, sensação de fraqueza. Esses são sintomas típicos. Mas agora um recado para as mulheres e para os diabéticos. 15 a 20% dos infartos, ou seja, 1 de cada 5 pessoas que infartam ou não sentem nada ou sentem sintomas atípicos. O diabético, o paciente diabético, como o açúcar acaba agredindo as terminações nervosas, ele perde sensibilidade. Todo mundo já ouviu falar que o diabético perde sensibilidade, ele machuca e não percebe. Ele também infarta e não percebe, porque ele perdeu a sensibilidade dolorosa. E algumas pessoas vão sentir sintomas atípicos, um mal-estar indefinido, vai ter esse suor frio sem acompanhar a dor, ou a dor não é no peito, mas na boca do estômago, que pode irradiar para a mandíbula, para o pescoço. Então, sempre que você tiver um sintoma que aparece de maneira súbita, intensa, se acompanha de suor, frio, vontade de vomitar, ou mesmo os vômitos, procure assistência médica que você pode estar tendo um infarto. Eu estou dando uma olhadinha aqui, doutor, inclusive, é gostoso ver como as pessoas gostam, né, de comentar a sua presença aqui. Eu acabei de sair dela, voltando para cá. A Helena Camilo, ela colocou aqui: estou amando ouvir o doutor falar sobre este assunto, em que muitos se encolhem. Eu não entendi muito bem isso aqui, mas ela está agradecendo, até colocou: obrigada, meu Deus. Que Deus abençoe. Então, ela está agradecendo a sua presença hoje aqui, a sua explicação. E eu estou com a participação aqui da Jane Lima, que colocou assim: tive Covid, agora estou com complicações cardíacas. A Covid traz estas complicações também? A Covid realmente, ela tem agora uma síndrome que nós começamos a entender melhor, que é a síndrome pós-Covid ou a Covid alongada. São ou sequelas que a pessoa trouxe da infecção pela Covid, a fibrose pulmonar, pela agressão do vírus diretamente ao parênquima pulmonar, a destruição de músculo, então as pessoas ficam muito fracas, como problemas que podem vir a aparecer até mesmo depois. Pessoas que tiveram sintomas pequenos, foram poucos os sintomas, acabam apresentando complicações mais tardias. E o coração é um dos alvos do vírus. Todo mundo ouviu falar que o vírus, ele tem aqueles espinhos, né, chamadas espículas, que elas precisam de uma proteína que está na superfície das nossas células. Ela precisa dessa proteína para se ligar na nossa célula e interiorizar para dentro das células. Essa proteína, ela é muito abundante nos pulmões, porém, ela está presente na maior parte dos tecidos do corpo humano. E o coração é um deles. E sim, o Covid, o vírus, pode levar a agressões diretas, tanto do músculo cardíaco, como das artérias que irrigam o coração, como dos nervos, das fibras nervosas que conduzem os estímulos elétricos pelo coração. Então, esse vírus realmente é um vírus cruel, porque ele é capaz de alcançar inúmeros tecidos e deixar marcas que podem se perpetuar. Muitas delas vão regredir, vão desaparecer, mas sim, sequelas podem ficar de maneira bem prolongada. Eu não tenho essa pergunta aqui agora, mas eu me lembro de uma das vezes que o senhor esteve aqui, ficou essa pergunta pendente, e eu aproveito para fazê-la agora. Tem algumas pessoas, falou sobre uma dor no peito como sendo um dos sintomas. E a pessoa tinha dito que infartou
porém ela não sentiu dor no peito, ela sentiu assim com uma dor muito forte na boca do estômago, no estômago mesmo, como se tivesse comido alguma coisa e aquilo não tivesse caído muito bem e sentiu essa dor no estômago. Isso também faz parte de um dos sintomas ou é muito atípico esse tipo de dor no estômago? Essa é a apresentação atípica, né? Diferente daquela dor típica no meio do peito, essa dor na boca do estômago, que as pessoas acham que é gastrite, e essa dor na boca do estômago, ela tem uma curiosidade. Normalmente, enquanto aquela dor típica do peito, né, do meio, do lado esquerdo do peito, se irradia para o ombro e o braço esquerdo, essa dor da boca do estômago se irradia para o pescoço e para a mandíbula. Então, as pessoas confundem ou com gastrite e ficam tomando remédio em casa, e aí quando chega no pronto-socorro já é tarde, já se passaram muitas horas, se passou uma noite e a pessoa infartando, ou elas vão ao dentista, o dentista procura e não acha, ou às vezes até acha alguma coisa, acredita que aquele é o problema e o problema não está ali, o problema está um pouco mais abaixo no coração. Então, essa dor na boca do estômago tem que levantar suspeita e é uma dor que aparece de maneira súbita, sem um motivo explicável. Procure o pronto-socorro, porque você pode estar sofrendo um infarto. Melhor ir ao pronto-socorro e não ser nada do que ficar em casa e ser um infarto. Doutor, só para fecharmos o assunto, segundo as orientações, o senhor tem 30 segundos para responder, mas porque são muitos detalhes, né, para a gente enriquecer o conhecimento de quem está em casa. Mas nós falamos do AVC e do infarto. O AVC é acidente vascular cerebral e o infarto é no coração, só para a gente distinguir essas duas coisas. Mas Exato. Nos dois casos, é um coágulo, é um deslocamento, o que vai acontecer para que essas duas doenças possam ocorrer, principalmente como nós falamos agora no inverno, e mais aqueles 10 fatores que podem desencadear tanto um quanto o outro? Bom, então, bem sucintamente, no coração o que ocorre é uma oclusão da artéria por formação de um coágulo em cima de uma placa de gordura. No cérebro pode ser o mesmo mecanismo, uma placa de gordura que se rompe e forma o coágulo. Esse coágulo pode entupir uma artéria ou se espalhar e entupir mais artérias. Ou pode ocorrer o sangramento, é quando rompe um aneurisma cerebral e a pessoa tem um derrame, daí o nome derrame. Que antigamente achava-se que era só dessa maneira que tinha o acidente vascular cerebral. A pessoa sangrava no cérebro e tinha um derrame. Mas o AVC, ele pode ser de causa isquêmica, que é por entupimento, e de causa hemorrágica, que é o sangramento. Mas na base dessas duas coisas está sempre a hipertensão, o diabetes, o colesterol e a história familiar. Todos esses fatores de risco que eu falei para vocês. Doutor Silvio Geopato, muito obrigado por sua presença conosco hoje. Enriqueceu a nossa tarde. Que legal, Rita. Eu fico muito feliz. Eu adoro passar informações e fazer com que as pessoas se protejam e evitem ter complicações graves dessas doenças, que se for rapidamente ao médico, as consequências podem ser muito pequenas. Mais uma vez, muito obrigada. Nós já disponibilizamos seus contatos pelo Instagram, é o seu nome ou mesmo o telefone, e eu agradeço a sua participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Até logo.